Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Passando para a gente falar sobre o jogo de ontem, né? Bahia que estreou muito bem no Campeonato Baiano. É claro, você medindo, né, as circunstâncias do que aconteceu. Foi uma bela vitória, uma bela estreia do Bahia na competição. Vamos lembrar que o Bahia ontem jogou com alguns jovens jogadores, né? As promessas do Bahia para um dia, lá no futuro, no time principal, que eles possam estar jogando num Campeonato Brasileiro, numa Copa Libertadores da América. Quem sabe, o Juan Pablo ontem, por exemplo, mereceu elogios, fez 2 gols, meteu bola na trave. O Del, pela sua performance de movimentação, é claro que o centroavante vive de gols, a gente sempre fala isso aqui, né? Vocês sabem muito bem disso. O centroavante, o atacante, ele vive de gol. Às vezes o cara não pega na bola o jogo inteiro, mas faz um gol. Eu até estava comentando ao jogo ontem pela Salvador FM, e eu estava dizendo o seguinte: o William José, o ano passado, em várias partidas que ele fez gol, praticamente ele não jogou, não pegou na bola, mas a bola sobrou ali dentro da área, ele bota a bola para dentro e faz o gol, é importante. Então o centroavante, o atacante, ele vive de gol. E o Del ontem não fez o gol, mas teve uma movimentação sem bola. Veja que os 2 gols da equipe do Bahia ali no início, ele terminou pegando, roubou o primeiro gol, ele rouba a bola do adversário, né, do Jiquié, parte para cima, dá o primeiro drible, no segundo ele perde a bola termina sobrando ali no meio da área, e há o chute do Jota de fora da área, fazendo aquele primeiro gol. E logo depois, no outro lance também, ele praticamente a mesma coisa, né? Ele tenta o drible, a bola termina sobrando para o Jota toca para o meio da área, há o chute para o gol, o goleiro rebate e o Juan Pablo vai lá e faz o gol. Então, ele, né, o próprio Del com o Juan Pablo jogaram muito bem. O Furquinho no primeiro tempo, achei que ficou muito isolado na ponta direita, né? Lá quase junto ao corredor lateral, na linha lateral. Acho que isso prejudica ele. Eu acho que o jogador, ele tem que ter essa movimentação até para ele aparecer, não ficar muito marcado. No segundo tempo o Furquinho melhorou. Ele saiu daquela posição de estar colado à linha lateral. Ele partiu mais para o meio, é um cara que tem habilidade, tentou enfiar umas bolas no ponto futuro para o Del, para o Juan Pablo. Então o Furquinho deu uma melhorada no segundo tempo. Pedrinho não apareceu tanto no jogo, né? Estou falando logo desses jogadores mais novos lá da frente. O Pedrinho é um jogador ali meio que de construção, ele ficou jogando próximo ao Jota e ao Rezende. Também tem esse problema, o Bahia não tinha aquele construtor de jogada, o Sidney não pôde jogar. O volante Sidney seria titular ontem, jogador inclusive que disputou o Mundial Sub-20, desculpe, e terminou sentindo o joelho, vai fazer exames hoje para saber o que é que houve no joelho, tomara que não seja nada grave. Jogador, uma promessa do time do Bahia. O Sidney, ele constrói mais, né, do que o Jota. O Jota é aquele jogador que chega mais chutando, que marca mais alto, mais forte. Mas o Sidney, ele tem mais técnica, ele parece assim, o estilo do Caio Alexandre, né? Tem uma visão periférica do jogo, até porque ele já jogou mais novo, como número 10, já jogou um pouco mais na frente. Então o Bahia, de repente, sentiu a falta de um construtor de jogada, mas o Bahia teve domínio total da partida. O time do Jiquié se aproveitava muito de jogada nas costas do Marcos Vitor, que não é lateral, é bom que a gente diga isso. O Marcos Vitor é um jogador que é zagueiro, fez o Campeonato Brasileiro pelo Ceará, jogou até bem, terminou como titular do time, mas ontem foi improvisado na lateral direita, e o gol que o Bahia toma, Rogério até fala, Rogério Ceni na entrevista coletiva, que não pode tomar um gol daquele, né? Tem que ajustar aquela situação ali, tem que arrumar tempo para ajustar, porque foi uma saída dos zagueiros, a bola vai jogada nas costas do Marcos Vitor, né, que não chega na marcação, e depois a falta de cobertura também do lado esquerdo do jogador Zé Guilherme. Aliás, dos 4 jogadores de trás ali, Marcos Vitor, Fred, Luiz Gustavo e Zé Guilherme, o Fred se destacou e foi premiado no final do jogo com aquele gol de cabeça, né? O Fred foi um jogador que ganhou bola por cima, ganhou por baixo, organizou ali, né, a saída e dá um passe espetacular, né, para o Jota. Terceiro gol do Bahia, né? Ele tem uma visão muito boa lá no final do primeiro tempo, que ele mete uma bola e o Jota aparece como atacante, e aí sai o gol do Bahia. Então
O Fred teve uma participação realmente muito boa. Aliás, Fred, o Juan Pablo, né? Fred, Juan Pablo e o Del foram os jogadores destaques. Volto a dizer, apesar do Del não ter feito gol, o torcedor ficou sentido com isso, que o torcedor sabe que Del é artilheiro, Del é um fazedor de gols. E não aconteceu o gol do Del no jogo de ontem, mas ele teve a participação, uma movimentação muito boa. Interessante que o time do Bahia jogou ontem com o Juan Pablo junto do Del, dentro da área do Jequié. Não é aquela coisa do Furquim jogou na direita, o Juan Pablo jogou na esquerda e o Del jogou centralizado. Não foi assim que o Bahia se comportou no jogo de ontem, porque teve o Juan Pablo ao lado do Del e terminou dando certo, viu? Terminou dando certo, que acabou prejudicando a marcação do time do Jequié lá atrás. Agora vejam, né, que muitas críticas aos dois laterais do time do Bahia ontem. O que eu quero dizer ao torcedor é o seguinte: o Bahia teve muito pouco tempo de treinamento. Vamos dizer o quê? 6 dias de treinamento mais ou menos, né? 5, 6 dias de treinamento para o jogo. Gente, é complicado. Você vem das férias, vai para pouco tempo de treinamento, há um desentrosamento total nesse grupo aí, que nunca jogou junto. Enfrentar um time profissional, de jogadores com a média de idade aí de 28, 29 anos, como é o time do Jequié, garotos de 17, 18, 19, 20 anos, não é fácil. Então, a gente tem que dar o desconto, né? Porque a gente não pode nem tanto colocar 80, né? Dizer que foi tudo bom, maravilhoso, nem 8 dizer que foi tudo ruim. E aqui a gente vai criticar muito o Zé Guilherme, vai criticar muito o Marcos Vitor, tem que ter cuidado, porque é o início de temporada. Daqui a pouco chega na quarta-feira, os caras vão, entram em campo, jogam bem, porque a tendência é essa, você começar a ir ganhando ritmo de jogo também, experiência, e ganhando notoriedade dentro de campo, confiança, a tendência é você melhorar. Então o torcedor tem que ter calma nesse momento, aquilo que a gente falou tanto, né? O torcedor fica pedindo jogadores jovens, quando o jogador jovem entra, a cobrança é muito grande. Ainda bem que o Bahia ganhou ontem, fez um bom jogo, um jogo seguro, né? No final do jogo ali, depois que o time do Jequié faz o segundo gol, com as mudanças, é aquilo que a gente fala sempre, né? O Rogério Ceni, eu acho que é um bom treinador. O Rogério Ceni trabalha bem a semana. Você vê que o Bahia começa sempre bem aos jogos, um time muito bem dividido dentro de campo, mas quando tem que mudar o time, quando tem que enxergar para fazer algo diferente, para favorecer o seu time, o adversário sempre parece, né, que enxerga mais do que o Rogério Ceni. Olha o Jequié ontem, com as mudanças que o técnico do Jequié fez ontem, né, o Rodrigo Fonseca, o Jequié cresceu no segundo tempo, e o Bahia ficou meio que olhando o Jequié fez o segundo gol, teve a oportunidade de fazer o terceiro, aí no final do jogo o Bahia fez o seu quarto gol, terminou vencendo por 4-2, volto a dizer, um ótimo resultado para o Bahia, uma estreia muito boa que dá confiança e dá moral, até para o Rogério Ceni ter segurança nesses jogadores mais novos, né? E eles sabem que tem que apresentar o futebol melhor, porque vem aí Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, é uma oportunidade de ouro que esses jogadores estão tendo para que o Bahia possa ter uma sequência e esses jogadores possam jogar na equipe principal do Bahia. Então vamos ver agora na próxima quarta-feira, né? O Bahia fazendo 4 gols de estreia, isso é muito bom, né? Não aconteceu isso nem no ano retrasado, nem no ano passado com o Rogério Ceni, de começar tão bem assim e com garotos novos, isso foi muito bom. E aí vamos esperar o que é que vai acontecer daqui para frente com esse time do Campeonato Baiano do Bahia. O Rogério fala uma coisa certa, e é sério isso: ganhar os jogos, ficar na primeira posição, porque o que a gente percebe no Campeonato Baiano é que quem tem a vantagem de jogar a sua partida decisiva dentro do seu estádio, né, é muito mais próximo do título. Então, o que é que o Rogério falou ontem na entrevista coletiva? Que quer ficar no primeiro lugar, primeira posição, para ter vantagem em semifinal e final. Isso se o Bahia conseguir chegar, né, a essa situação. Portanto, gente, foi assim que a gente viu ontem a vitória do Bahia de 4-2 contra o Jequié. Grande abraço, peço seu like, né? Se inscreve no canal se você não está inscrito, tá bom? Um grande abraço, uma ótima semana a todos.